Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei Germano e nós representamos o grupo Germani. A apresentação que vamos fazer hoje, para quem já assistiu alguma apresentação minha, que tem lá no YouTube ou pessoalmente, é uma continuidade de um pensamento que eu sempre gosto de colocar sobre a importância do relacionamento na nossa vida. E esse pensamento de hoje segue essa mesma linha. Vamos pensar sobre a relação. A relação, para que nós possamos entendê-la e fazer com que através de nossos esforços venha a dar certo, quanto mais nós nos prepararmos para ela, mais a probabilidade de dar certo pode acontecer, que dê certo. A probabilidade. Nunca nós podemos colocar 100% de certeza quando nós falamos de relacionamento com o ser humano. O ser humano é um ser que nós não temos como prever as suas reações. Às vezes você pensa assim, eu vou fazer de uma certa forma e vai dar certo. Aí não dá nada certo. Aí você fala, não, vou fazer de outra forma, vai dar certo. E não dá nada certo. Então não tem como nós prevermos a reação do ser humano. Mas quanto mais nós nos prepararmos, mais pode acontecer que venha dar certo. Então, a importância da relação. Eu quero falar da importância da relação de duas formas. Primeiro, a relação invisível, que é importantíssimo, que nós podemos também chamar de um relacionamento vertical. E depois, a relação visível, que nós podemos também chamar de uma relação horizontal. E isso acontece conosco, conscientemente ou inconscientemente. Se nós nos prepararmos e tivermos consciência disso, nós iremos mais preparados para as nossas relações. Como eu costumo dizer, para a nossa relação conosco mesmo, entre mente e corpo, nossa relação para com Deus e nossa relação para com as pessoas. Existe a relação vertical, invisível, e a relação horizontal, que nós podemos chamar visível. São duas relações importantíssimas no nosso dia a dia e que por vezes por nós não pararmos para pensar na importância dessas duas relações, nós acabamos nos prendendo só na relação visível, que é horizontal, e nos preparando mais para a relação visível, mais para a relação horizontal. Aí você pega e fala, nossa, eu preparei tudo, tinha tudo para dar certo e não deu. Eu arrumei meu cabelo, fui no cabeleireiro, eu comprei uma roupa adequada, me preparei de todas as formas e não deu certo. Então a gente se prepara mais de uma forma visível. Mas existe a forma invisível. A forma invisível e vertical nós podemos também chamar de uma relação de fé. O que é fé? É você acreditar. Quando você começa uma relação com uma pessoa, ou qualquer tipo de relação que você também tem, por exemplo, a relação com o seu trabalho, naquilo que você faz, naquilo que você gosta de fazer, primeiramente a gente acredita naquela relação. Então esse acreditar, numa linguagem teológica, nós podemos chamar de fé. Ou se você não acredita nesse pensamento teológico, ou
até mesmo em Deus, você pode chamar, em vez de chamar de fé, você pode chamar de acreditar. Não, eu acredito que a minha relação com aquela pessoa vai dar certo. Eu acredito. Então esse acreditar, ele é invisível. Então de que forma eu tenho que me preparar para essa relação estar certa? É invisível. É o seu pensamento, não é? Naquilo que você acredita. E depois nós vamos chamar a relação visível, a relação horizontal, de ação. O pensamento de hoje que nós vamos abordar é baseado nesses dois tipos de relacionamento. E aí nós vamos citar exemplos, também exemplos da história da Bíblia, que nos mostra que determinados personagens na história que praticaram bem essa relação vertical e visível, que praticaram bem essa relação horizontal visível, conseguiu resultados interessantes. Então vou buscar ali exemplos na história bíblica para mostrar para vocês que é possível conseguir resultados interessantes. É claro que nós podemos também buscar na história, sem ser da Bíblia, personagens interessantes que obtiveram resultados em suas vidas, resultados satisfatórios na relação vertical e na relação horizontal, no acreditar e no realizar. Vamos lembrarmos aí de grandes descobertas que foram feitas na história. Vamos pensar lá em Einstein, né? Com certeza Einstein, ele começou a primeiramente pensar nas leis que ele criou. Ele pensou. Então partiu do invisível, partiu de uma relação vertical. E depois ele foi buscar como provar, né, os pensamentos que ele estava tendo. E ele provou através da lei, da física, que é possível aquilo que ele estava acreditando. Então, esses grandes homens na história começou primeiro com a relação vertical, que é a relação invisível. E depois mostrou na prática, através da ação, a relação horizontal, que é visível. E aí eu gostaria que cada um de nós venhamos a pensar como é que está a minha relação vertical e como está a minha relação horizontal, para alcançar êxitos na minha vida, para ter vitórias na minha vida, para ter conquistas na minha vida. Como que eu estou na minha relação vertical e na minha relação horizontal. Então hoje eu quero citar o exemplo da família de Abraão. Vocês já ouviram falar de Abraão? Personagem de Abraão que mostra lá na Bíblia. Então Abraão, a história de Abraão é uma história muito interessante, que foi exatamente na família de Abraão que nós iremos ver a relação vertical e horizontal, e que foi na família de Abraão que Deus pôde se mostrar de uma forma mais visível através dos seus descendentes. Quem foi descendente de Abraão? Isaac, que foi filho de Abraão, e depois Jacó. Então tem uma parte lá na Bíblia, uma passagem que diz o seguinte, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ou seja, vô, filho e neto. O que seria isso? Seria que o objetivo de Deus, a vontade de Deus foi realizada com esses três seres, Jacó, Isaac e Abraão. Então nós vamos começar com Abraão, e na história de Abraão nós vamos ver a importância da relação vertical e horizontal, da relação invisível e da relação visível. A importância da relação vertical e horizontal é fundamental. Nós temos esses três pontos na nossa vida. Por exemplo, você está pensando naquela pessoa e você quer ter uma boa relação para aquela pessoa. Você quer que dê certa a relação para com aquela pessoa. Você fala assim, não, primeiro eu tenho que saber como é que está a minha relação vertical, nos meus pensamentos para com aquela pessoa, o que eu desejo para aquela pessoa, como que eu estou internamente para aquela pessoa. Isso é a relação vertical. E a relação horizontal, de que forma eu vou agir para aquela pessoa. Ok? Aí você vai pensar nesses três pontos importantes. Tem que ter um centro na sua relação para com aquela pessoa. Quem é o centro? Você ou a pessoa? Ou quem nós temos como uma referência de centro para com aquela pessoa?
É importante pensar isso. Depois, algo necessário. Nós precisamos fazer algo que dê sentido à nossa relação. Tem que ter clareza isso na sua mente. Porque senão você vai lidar com aquela pessoa e vai ser uma relação vazia. Ah, eu te quero bem, você me quer bem, mas o que a gente... E aí? Então ter algo necessário que faça sentido à relação. E é claro, vocês estabelecerem um período de tempo para que vocês possam ver o resultado dessa relação. Então eu quero colocar esses 3 pontos. Mas vamos colocar na linguagem mais teológica, numa linguagem de uma visão mais espiritual, vamos colocar isso de fundamento de fé. Na história de Abraão, o que aconteceu? Como eu disse que eu quero dar a referência que eu quero usar é Abraão, então vamos estudar lá na história de Abraão e pensarmos na nossa história, como nós podemos ter sucesso nas nossas relações. Então, na história de Abraão, essa figura central, o centro, era Abraão. Porque Deus chamou Abraão. Que Abraão era filho de um construtor de ídolos. E Deus chamou Abraão e pediu que Abraão fosse para uma terra completamente diferente da que ele vivia. Outra terra. Então Deus colocou Abraão como um centro. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Se vocês acreditam em Deus, vamos colocar aqui Deus. Então, era uma forma de Deus se relacionar com um homem chamado Abraão. E aí Deus falou assim, não, para aquilo que eu desejo, eu vou colocar você como centro desse meu objetivo. Uma nova história, uma nova terra, um novo propósito. Então, chamou Abraão, colocou Abraão como centro. Naquela época, como que Deus se relacionava com as pessoas? Era através dos animais, pedia os animais de oferta. Então, eles ofertavam animais, era o costume deles. Então, eles ofertavam animais. Então, Deus pediu para que Abraão ofertasse animais. Está lá o relato na Bíblia, que Deus pediu uma pombinha, uma colomba, um casal, um carneirinho e uma novilha. E pediu para que Abraão fizesse essa oferta. Então, algo necessário, os animais para oferta. E toda a relação, não é diferente da relação de Deus para com Abraão, era necessário um período de tempo. 3 pontos importantíssimos. Então, você lembra lá na sua relação para com aquela pessoa. Vocês precisam de 3 pontos importantes. O centro, algo necessário e o período de tempo. E esses foram os animais que Deus pediu para Abraão. Então, lá em Gênesis 15, 10 a 11, está escrito o seguinte: E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiam. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Então, olha só, na sua relação para com outra pessoa, você pede algo, é claro que essa outra pessoa vai pedir algo para você, você faz direitinho e a outra pessoa não faz. Você vai ficar contente ou você vai ficar meio que chateadinho? Vai ficar chateado, não vai? Fala, poxa, eu fiz tão, e a pessoa fez de qualquer jeito. Isso foi o que aconteceu em relação a Deus e Abraão. Deus fazia direitinho, certinho para com Abraão, mas Abraão fez de qualquer jeito aquilo que Deus havia pedido. Não cortou, ele pediu para cortar ao meio cada oferta, e não cortou lá as aves. Então nós vamos ver o que simbolizava quando as aves de rapina desceu sobre os cadáveres. A Bíblia coloca que, lá em Gênesis 8:7, em Gênesis 15:11, está dizendo o seguinte: um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Lá em Gênesis 15:11 está escrito: e as aves de rapina sobre os cadáveres
sobre os cadáveres, Abraão, porém, os chutava. Então nós vemos que as aves, elas estão representando algo que quer prejudicar aquela relação. E isso acontece realmente também na nossa vida. Você está tendo uma relação com determinada pessoa, sempre tem um corvo querendo prejudicar a relação. Sempre tem uma ave de rapina querendo prejudicar a relação. E na relação de Deus para com Abraão também não foi diferente. Então, devido à falha de Abraão não ter feito a oferta como Deus havia pedido, veio determinadas consequências. É isso que acontece, infelizmente, nas relações. Vamos ler lá em Gênesis, continuando. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: sabes, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então olha a consequência de uma displicência em uma relação. Hoje ou ontem, esses dias, eu estava pensando o seguinte: o ser humano é tão delicado, que ele exige a perfeição do outro. É sim ou não é? Então, ninguém pode falhar para comigo. Você não pode falhar para comigo, porque o momento que você falhar para comigo, eu te elimino da minha vida. É sim ou não é? Então as pessoas estão buscando a perfeição no outro. E quando esse outro falha, ele simplesmente elimina. Está cada vez mais acontecendo isso. Então a tendência é cada vez mais as pessoas estarem sozinhas. Então será que nós não temos que mudar a nossa chave, a nossa chavinha? De que forma? Nós temos que estar preparados para entender os erros e as falhas das pessoas. E mesmo que você erre, mesmo que você falhe, eu não vou te deixar. Porque todo mundo erra. Se você acredita em Deus, até na história de Deus, quantas vezes está lá na Bíblia que Deus se arrependeu de ter feito o que fez? Ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrependeu de ter mandado o dilúvio. E, no entanto, você sabendo dessa história, você continua, se você acredita em Deus, você continua acreditando em Deus. Mas uma pessoa falha, que você tem um período de tempo já na relação com aquela pessoa, sabe o que você faz? Você corta ela da sua vida. Simplesmente porque ela falhou. E às vezes falhou só em um ponto. De 100 pontos, ela falhou em um. E por causa desse um, você corta a pessoa da sua vida. Então o que nós devemos fazer? Eu, Claudinei, o que tem que fazer de mim? Eu tenho que aceitar a pessoa, independente das falhas da pessoa. Porque eu não vou tirar ninguém da minha vida. Então esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Não tirar ninguém da nossa vida, por mais que as pessoas falhem para conosco. Gerando essa falha de Abraão, vamos pensar. Abraão falhou para com Deus? Abraão falhou para com Deus. Mas Deus abandonou Abraão? Não abandonou. Claro que devido a uma falha vem as consequências. Você falhou para comigo, a nossa relação vai ser como era antes? Não. A gente vai ter que passar por um processo de reajuste, de sofrimento, de dor, mas não vamos nos abandonar. E vou falar para você, olha, você falhou comigo naquela situação. E aí se você entender, você não vai melhorar? Se eu falei para com você na nossa relação e você fala comigo e não me abandona, eu não vou entender e melhorar? A relação não vai melhorar? Claro que vai, mas as pessoas estão se abandonando.
As pessoas você vai eliminando, você vai eliminando. Exige a perfeição de tal forma que parece que a pessoa é sugoi de perfeita. E você observa, quanto mais problema a pessoa tem, mais ela exige perfeição do outro. E quanto mais a pessoa está bem com ela mesma, menos ela exige e mais ela aceita, por mais que a pessoa seja problemática. Olha que incrível isso. Então, que tipo de pessoa nós queremos ser? Uma pessoa que exige a perfeição na outra, e quando a pessoa fala a gente abandona? Ou uma pessoa que nós vamos aceitar aquela pessoa por mais que ela está cheia de defeito e problema? E vamos aos poucos ajudar essa pessoa. Então, nessa falha de Abraão para com Deus, Deus não abandonou Abraão, mas tinha que corrigir aquela falha. E Deus não pegou leve não, Deus pegou pesado. O que Deus colocou ali? Só 400 anos. Reduzida a escravidão. E será afligida por 400 anos. Só isso. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então 400 anos é como se fosse 4 minutos. Se 1000 anos é como um dia, 400 anos é 40 minutos. Então você fala para comigo, eu falo assim, olha, peraí, vou te dar 40 minutos de você pensar, mas não vou te abandonar. Legal, deixou? Legal. Porque se você tiver filho, você não vai abandonar o seu filho, por mais que ele te falhe. Aí o seu filho, você tem créditos. E o filho do vizinho não tem crédito nenhum. Brincadeira. Então vamos ver, dentro de uma visão teológica, o significado dessa divisão. Por que Deus pediu para que dividisse ao meio? Por quê? Dentro de um pensamento, tá, gente? Não vou falar para vocês que é uma verdade absoluta e pronto. Nós temos que seguir um pensamento para nos melhorarmos como pessoa, dentro das nossas relações. Então nós estamos seguindo aqui um pensamento, tá? Nada de outros pensamentos interessantes. É nós só compartilharmos os pensamentos e nos fortalecer na nossa vida. Significado da divisão dos animais em 2. Divisão de Caim e Abel. Deus pediu para que Abraão cortasse ao meio. Às vezes eu peço uma coisa boba para você. Você aí do fundo. O que ele está pedindo? Nada a ver o que ele está pedindo. Mas tem um significado. Nós somos assim. Nós observamos significados na nossa vida. Então o significado na relação que Abraão estava pedindo, que Deus estava pedindo para com Abraão, o significado era separar o bem do mal. Já que o ser humano, ele está dentro dele, existe dentro dele o bem e o mal. Então existia um significado. Divisão de Caim e Abel, separação do bem e do mal, que ocorreu lá através do dilúvio. E a separação das soberanias de Deus e de Satanás. Olha só que interessante. Deus, quando pediu a oferta para Caim e Abel, Caim fez a oferta de qualquer jeito e Abel fez bonitinho. Deus aceitou a oferta de Abel. Deus, quando chamou Noé, Deus não queria salvar só Noé e a família de Noé. É que ninguém deu ouvido para Noé. E aí veio o dilúvio. Então separou a família de Noé de outras famílias. Houve ali uma separação. Caim e Abel houve uma separação. Noé e as outras famílias houve uma separação. Então existe essa separação para que você elimine o que te atrapalhe em você. Se você pensa coisas ruins, besteiras, que te faz mal, você quer permanecer com ela ou você quer tirar ela de você? Você quer tirar ela de você. Então você está separando o mal e querendo ficar com o bem. Então isso acontece na nossa vida. Então vamos olhar para essa história dessa forma. Ok? Então vamos lembrar lá da relação vertical e da relação horizontal. Na relação vertical, olha só, a relação vertical era Abraão fazer aquilo que Deus havia pedido. Essa é a relação vertical.
dentro de um período de tempo. As ofertas, que foram os animais, dentro de um período de tempo. Algo necessário dentro de um período de tempo. Aí, depois vinha a relação horizontal. O que aconteceu na família de Abraão? Ele teve 2 filhos. Sabia? Com 2 mulheres diferentes. Sabia? A primeira mulher se chamava Agar, que era da serva de Abraão. Porque a mulher dele mesmo, que era Sara, ela era estéril, não podia ter filho. Então Sara viu que Abraão queria ter filho para dar continuidade à sua descendência, à sua linhagem. Sara deu uma serva para Abraão para que ele pudesse ter um filho. E dessa relação de Abraão para com Agar veio Ismael. E depois Deus abençoou Sara, já na sua idade avançada. Sara ficou grávida e teve um filho chamado Isaac. Então, olha, gente, que interessante isso. Veio Ismael e Isaac. Vamos lembrar lá, se você já leu, já ouviu ou já assistiu alguma conferência minha, lembra lá da historinha de Caim e Abel? Caim era o primeiro filho e Abel o segundo filho. Aqui, ó, nós podemos chamar o quê? Ismael representando Caim, que é o primeiro filho. Isaac representando o segundo filho, que é Abel. Gente, a importância da relação vertical e horizontal é fundamental, porque olha aqui, ó, aqui nós podemos ver nessa história um divisor de águas, uma divisão na história da humanidade assustador. Vamos falar sobre rapidinho a história de Ismael. O que aconteceu? Agar, que era uma serva de Abraão e de Sara, deu um filho para Abraão, chamado Ismael. Sara teve um filho chamado Isaac. Chegou uma certa situação, eu não vou entrar aqui em detalhes para vocês. Se vocês quiserem saber detalhes, depois só me procurar que eu vou falar detalhes dessa história. Sara pede para que Abraão expulsasse Agar do seu convívio familiar. Mas só que Agar tinha um filho chamado Ismael, que é filho de Abraão. Eu pergunto para vocês, Abraão amava esse filho ou não? Claro que amava. E Abraão teve que expulsar Agar juntamente com o seu filho. E Agar e Ismael foi embora. Então ali houve uma separação. Quando nós chamamos o relacionamento horizontal, a importância do relacionamento vertical e o relacionamento horizontal é para que possa haver o que? Uma unidade. Eu penso bem na minha relação para com você. Se fica só em pensamento e depois não dá certo a nossa relação, não funciona. Então tem que dar certo no pensamento e na ação. Então, a relação horizontal é para ter um bom resultado. Aqui houve uma boa relação horizontal? Não. Então o filho mais velho não pôde ter uma boa relação para com o filho mais novo, porque houve problemas ali para com os pais, ou para com as mães, né? O que aconteceu ali? Houve um corte. Houve a falha na oferta de Abraão, que ele não fez a oferta como Deus havia pedido, não cortando ao meio, e houve a falha na relação, porque Ismael teve que ser expulso juntamente com a sua mãe, teve que ser expulso juntamente com seu filho, e eles foram para outras terras. Gente, o que aconteceu aqui nessa divisão? Vieram 2 povos que até hoje eles não se dão bem. Daqui vieram 2
duas famílias diferentes, separadas. De duas famílias vieram tribos, sociedade e nações. Então, da descendência de Ismael veio o povo islâmico, que é o mundo árabe. E da descendência de Isaac veio o povo judeu, que é o judaísmo. Olha que separação que ocorreu daqueles dois irmãos. E uma vez que Deus abençoa, claro que Deus não abandonou esses dois povos. Mas até hoje eles são divididos. Antes eram dois irmãos, agora são nações separadas. Daqui nós vemos que o mundo islâmico houve uma certa unificação na época de Maomé. Maomé conseguiu unir o povo islâmico, porque eles eram muito divididos entre eles, com diferentes crenças. Maomé veio e uniu o povo islâmico. E da descendência de Isaac veio Jacó, que foi Israel. Israel veio o judaísmo. E Moisés, escrevendo as leis mosaicas, os mandamentos e vários livros no Antigo Testamento, ele conseguiu conduzir o povo judeu para a formação do judaísmo. Mas até hoje existe essa divisão desses dois povos. Olha as consequências que gerou. Uma falha. A falha vertical e a falha horizontal. Então, quando nós falhamos na nossa relação para com as pessoas, nós não conseguimos medir as consequências lá no futuro. A oferta de Isaac. Nós vamos pensar o seguinte: depois que Abraão falhou na oferta dos animais, o que Deus pediu para Abraão? Que ele ofertasse quem? O filho. Ofertasse o filho. Ele só tinha um filho porque ele tinha expulsado o outro. Então o que Deus pede para Abraão? Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus pediu para que ele ofertasse um filho. Continuando em Gênesis. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto sei que temes a Deus e não me negastes teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, chegou ao ponto de levar o filho para ofertar no lugar dos animais, devido à falha. E aí veio um anjo, segurou a mão de Abraão e impediu que Abraão fizesse essa oferta. Então Abraão, ao ir para ofertar Isaque, e Isaque a se unir ao pai, porque Isaque já tinha uma certa idade, que ele poderia fugir e não deixar com que o pai amarrasse ele, o pai já tinha uma certa idade, ele podia escapar. Mas Isaque não, ele se uniu ao pai e permitiu que o pai ofertasse ele a Deus. Então essa unidade de Isaque para com o pai foi como se Abraão tivesse renascido através do seu filho. Então Abraão ele morreu aqui simbolicamente, porque ele tinha que ofertar o filho dele, então é a morte. Todo pai prefere morrer do que o filho morrer. Isso é lógico. Então, ele ter que matar o filho é como se ele estivesse morrendo para ele mesmo. Então, quando o anjo impede dele matar o filho,
é como se Abraão tivesse renascido. Então Isaac representa Abraão ressuscitado. Então é uma nova vida para Abraão. E essa unidade de Isaac para com Abraão fez com que Deus tivesse muita esperança naquele filho, porque ele se uniu ao ponto de dar a sua própria vida para que o pai fizesse a vontade de Deus. Então nós vamos observar na história que a partir do momento que Abraão morre, surge uma nova esperança para Deus, que foi Isaac. Ok? Então nós vamos ver a relação vertical e a relação horizontal com um novo centro. O centro agora vai ser quem? O centro agora vai ser Isaac. Deus tem uma nova esperança em Isaac. Então o centro é Isaac, a oferta foi feita que foi o cordeiro, e dentro do período de tempo era necessário o quê? A relação horizontal. Nessa relação horizontal vamos colocar lá representantes. Então o representante do arcanjo foi Caim, que foi o primeiro filho, o arcanjo Lúcifer. Caim foi e matou Abel. Ismael ele estava representando Caim, que era o primeiro filho. Isaac representando o segundo filho, que é Abel. Então, se ambos tivessem se unido para com um mesmo propósito, que era a vontade de Deus, com certeza a história da humanidade seria diferente. Mas devido à expulsão de Ismael, na história daquelas duas mulheres em relação a Abraão, o que aconteceu? Não pôde ter a unidade de Ismael e Isaac na relação horizontal, na substância. Deus trabalhando com Isaac, Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú estava representando Caim e Jacó representando Abel. Então nós vamos ver a história de Jacó, como Deus preparou Jacó, que passou a ter o nome de Israel, e Deus ter preparado um povo que lá na frente, nessa história desse povo chamado Israel, veio um homem muito especial chamado Jesus. Então, Jacó ele teve três processos na história dele. Nós vamos chamar primeiro a importância da relação dele para com ele mesmo, que é o crescimento para com Deus. Depois ele estabelecer a família e depois ele saber lidar com as coisas para a realização da vontade de Deus. Então Jacó, ele vai na história lá que mostra na Bíblia que ele recebeu a primogenitura do pai, e na primogenitura do pai ele tem que porque Esaú tenta matá-lo. Porque Esaú que queria receber a primogenitura, mas o pai passa a primogenitura para Jacó. Eu vou resumir, eu vou falar só isso para vocês, porque é uma história muito longa e nós vamos tomar muito tempo. Quem sabe mais para frente eu falo só uma conferência sobre essa história que é muito interessante. Jacó, ele pega a primogenitura, foge. Então nós vamos ver a história de Jacó, como Deus preparou Jacó, que passou a ter o nome de Israel, e Deus ter preparado um povo que lá na frente, nessa história desse povo chamado Israel, veio um homem muito especial chamado Jesus. Então, Jacó ele teve três processos na história dele. Nós vamos chamar primeiro a importância da relação dele para com ele mesmo, que é o crescimento para com Deus. Depois ele estabelecer a família e depois ele saber lidar com as coisas para a realização da vontade de Deus. Então Jacó, ele vai na história lá que mostra na Bíblia que ele recebeu a primogenitura do pai, e na primogenitura do pai ele tem que fugir porque Esaú tenta matá-lo. Porque Esaú que queria receber a primogenitura, mas o pai passa a primogenitura para Jacó.
Eu vou resumir, eu vou falar só isso para vocês, porque é uma história muito longa e nós vamos tomar muito tempo. Quem sabe mais para frente eu falo só uma conferência sobre essa história que é muito interessante. Jacó, ele pega a primogenitura, foge para a terra do tio dele, lá em Harã. Ele conhece a prima dele, chamada Raquel, em Harã. E ele pede para o tio que ele queria casar com Raquel. E passa um longo período de tempo nessa terra de Harã, um total de 21 anos. E acontece muitas coisas interessantes na vida de Jacó nesses 21 anos. Ele casa, tem muitos filhos, tem muitas mulheres e recebe muitas bênçãos materiais. Até que um certo dia ele decide voltar para a terra de origem dele, que é Canaã, porque ele lembrava muito do irmão dele. Olha que interessante a história de Jacó na relação também horizontal. Ele não só ficou na relação vertical. Ele pensar no irmão dele, mais velho, ele estava preocupado com a relação horizontal. Então tem pessoas, é delicado eu falar isso, mas é verdade. Tem pessoas que falam assim, eu estando bem comigo mesmo e com Deus está bom, é o suficiente. Não é o suficiente. Você nunca vai estar bem com você mesmo e com Deus só. Nós temos que substancializar esse bem em relação a Deus e nós mesmos para com as pessoas. Foi exatamente isso que Jacó buscou e procurou e realizou. O que ele fez? Ele volta. Nessa volta para a terra de origem, que é a terra natal dele, ele luta com o anjo no monte de Jaboque. E nessa luta com o anjo desloca a coxa dele e o anjo depois pede que quer ir embora e ele fala assim, não vou deixar você ir, fala para o anjo, enquanto não me abençoares. Então o anjo dá uma bênção para ele e que a partir daquele momento ele não chamaria mais Jacó e sim Israel, que significa aquele que prevaleceu, aquele que foi vitorioso para com Deus. Olha que interessante essa história. Então ele foi vitorioso na relação vertical. O que é vertical? É o invisível, é o sentimento. Então nós temos que sentir que somos vitoriosos na nossa fé, na nossa espiritualidade, no nosso sentimento, na nossa relação para conosco mesmo. E depois nós vamos buscar a vitória substancial, que é a vitória horizontal. Então aí Jacó partiu para a relação horizontal. Qual era a relação horizontal, substancial? É a conquista para com o irmão que queria matá-lo. Gente, olha que interessante essa história. Ele foi de encontro àquele que queria matar ele. Como ele teve vitória vertical, ele não temeu a relação horizontal e nem abandonou aquele que era o irmão dele. E aí ele vai de encontro ao irmão mais velho. Aí na historinha mostra que ele manda muitos presentes primeiro na frente, né? Manda para o irmão, porque o irmão queria matar, então ele manda muitos presentes. Aqueles presentes lá naquela época era não sei quantos cabritos, não sei quantas vacas, não sei quantos bodes, e foi mandando. E Isaú pensava, nossa, eu quero matar esse meu irmão, ele fica me mandando presente? Muito estranho isso. Mas foi mudando, né? Ele sabe que eu quero matar, ele está me mandando presente? Nossa, que interessante. Aí, mesmo assim, ele quis matar o irmão. Daqui a pouco ele mandou mais presente. E quando estava próximo, ele mandou todos os filhos lá agarrar na perna do tio. Tio. Não tinha. Aí o coração de Esaú, a Bíblia diz que amolece, ao invés de matar Jacó, ambos se abraçam. Está lá em Gênesis 33, 4. Então Esaú correu ao encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Gente, isso é um final feliz de uma etapa da vida. Esse encontro significou muito, porque houve a relação vertical e horizontal. Dali estabeleceu uma condição para Deus poder trabalhar
com aquele povo, com aquele ser que se tornou um povo chamado Israel, que significa que prevaleceu por lado de Deus, que foi vitorioso para Deus. Por que ele foi vitorioso? Ele foi vitorioso na relação invisível e na relação visível. Nós podemos ser vitoriosos na nossa relação invisível e buscar vitória na relação visível, seguindo o exemplo de Jacó, que passou a ter o nome de Israel. Então esse povo de Israel, mesmo que não entendeu Jesus em sua época, ainda continua sendo um povo muito especial. Nós não sabemos nem a metade das tradições judaicas. Nós não sabemos nem a metade de seus pensamentos e dos seus sentimentos. Mas a única coisa que nós temos certeza desse povo é que é um povo muito especial até hoje. Porque foi um povo que apoiou muito na relação para com Deus, tanto vertical como horizontal. E todo povo que tem uma tradição profunda em sentimento e coração é um povo muito especial. Então esse povo vem dessa tradição. Houve vitória horizontal? Houve. A partir do momento que ocorre uma vitória horizontal, muitos resultados vão vir a partir daí. Observando a nossa vida, mesma coisa. Tem o centro, algo necessário período de tempo, que é a relação vertical, e depois tem a vitória horizontal, quanta coisa boa vai vir. Então, olha o que aconteceu. Jacó representando Adão, Esaú representando Lúcifer. Houve uma unidade aqui, de Lúcifer em relação a Adão, representado por Esaú e Jacó. As naturezas não ideal que Lúcifer passou para Adão e Adão passou para Caim, Esaú pôde restaurar essa falha dessa natureza não ideal. Então, a natureza não ideal de não amar como Deus ama, Esaú amou a Jacó. A natureza não ideal de deixar a proposição, Esaú recebeu amor através de Jacó, que teve a relação primeiramente para com Deus. E inverteu a ordem. Esaú submeteu-se a Jacó. Ele foi humilde. Está certo que Jacó conquistou ele, mas ele teve que ter humildade, porque Jacó era mais novo. E depois o arcanjo Lúcifer ensinou Adão e Eva a multiplicar o mal. Caim multiplicou o mal matando Abel. Esaú aprendeu a forma de Deus agir a partir de Jacó. Olha que interessante. Então Esaú se unindo a Jacó, através dessa unidade, Deus pôde trabalhar com os dois, que foi diferente das histórias passadas. Por exemplo, a história de Noé, com o filho Cã e Sem. Cã e Sem. Ou seja, Cã se escandalizou do pai. Cã estava aqui. Cã estava aqui e Jafé estava aqui. Cã se escandalizou do pai, não pôde ensinar o bem para os seus irmãos. Ensinou o mal, vendo maldade no pai. Assim como Caim viu maldade e matou Abel. Em relação a Esaú e Jacó, não. Eles fizeram aquilo que os seus antepassados não fizeram. Então houve uma vitória muito grande e pôde restaurar a natureza ideal. Então o que nós podemos aprender dessa história? Nós podemos ver o ser humano de duas formas, ou com bons olhos ou com maus olhos. O ser humano vai continuar sendo o mesmo. Se nós olharmos com bons olhos, como Jacó fez, é possível a unidade horizontal. Mas se Jacó só pensasse mal de Esaú, ele iria voltar para a terra dele? Ele estava bem, ele estava bem para com Deus, ele estava bem
em nível de família, porque ele já tinha uma família, ele tinha muita riqueza material. Não tinha por que ele voltar e arriscar a vida dele só por causa do irmão. Se ele pensasse só o mal do irmão. Mas não, ele pensou bem daquele que quis matar ele. Então, quanto que nós podemos aprender dessa história? Então, Jacó, ele passa a ter o nome de Israel. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipes lutaste com Deus, e com os homens, e prevalecestes. Então, às vezes, nós lutamos com Deus. E não poucas vezes, porque Deus nos fala através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e às vezes nós não queremos escutar. Então nós estamos lutando com Deus. Você pode lutar com Deus, desde que você deixe Deus prevalecer em sua mente e em seu coração. E também nós temos que lutar com as pessoas, mas nós devemos deixar com que o lado de Deus venha prevalecer nas nossas lutas. Às vezes nós ficamos chateados com as pessoas, mas se nós deixamos o lado de Deus prevalecer, nós não vamos abandonar as pessoas da nossa vida. Isso é deixar Deus prevalecer em nossa vida. Então ele passou a ter o nome de Israel, e desse povo de Israel, nós já sabemos o resultado, que foi um homem muito especial chamado Jesus. Então, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está lá em Êxodo 3:6. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, os três representavam o quê? Uma mesma vontade para com Deus. Então se tornou como uma só geração. São 3 gerações: o vovô, o pai e o filho. Mas a vontade de Deus era a mesma. Então vamos ser Jacó. Mas nós não podemos nos acomodar sendo Jacó, porque Jacó poderia ter se acomodado lá no bem bom. Ele estava no bem bom. Mas não. Ele não se acomodou e foi de encontro ao seu irmão e se tornou Israel. Vamos lembrar que foi nessa ida para o encontro com o irmão que ele se tornou Israel. Se ele não tivesse ido, ele não ia se tornar Israel. Olha que interessante. Então vamos ser Jacó e olhar para frente para nos tornarmos Israel. Aquele que prevalece. Prevalecer, Deus prevalecer em mim. Olha como é interessante a história da humanidade. Infelizmente, foi criada-se uma história de um mundo não ideal. E para que essa história tivesse sido criada de uma forma não ideal, começou de um indivíduo. Vamos pegar da nossa própria história, dos nossos antepassados, da nossa família. Se a sua família é ideal, então começou de um indivíduo ideal. Se você vê que a sua família é ideal, seus pais, seus avós, seus bisavós, a sua relação para com seus filhos, para com seus irmãos, para com seus primos, começou de algum modelo, esse ideal. Então começa de um indivíduo. E se não é ideal, também começou de um indivíduo. Você pode colocar esse indivíduo como Adão, ou como você pode colocar lá o seu trisavô, que começou já bagunçando de alguma forma, criando algum problema de alguma forma vertical e horizontal. Então, a restauração, ela também, para que um mundo venha se tornar ideal, o meu mundo, o seu mundo, o nosso mundo, ele tem que partir do indivíduo. Então nós vemos que esse indivíduo, na história da Bíblia, nós podemos chamar uma vitória desse indivíduo chamado Jacó, ela existiu, Jacó foi vitorioso. Isso é bíblico, é escrito. E depois, era necessário formar uma família, ele formou uma família. Depois era necessário haver uma nação, e houve uma nação, a nação de Israel. E a partir dessa nação de Israel, Deus mandou o seu filho nessa nação. Então vamos pensar que Deus preparou
esse povo a partir de um indivíduo, para que pudesse chegar a uma nação para mandar o seu filho. Essa é a real história. Essa é uma história real, que nós podemos ver fatos. Então teve que ocorrer uma preparação muito séria de anos de história para que Deus pudesse um dia mandar o seu filho chamado Jesus. Então vamos ver aqui, olha que interessante. No início da história, um arcanjo chamado Lúcifer deixou a sua posição, foi lá, prejudicou os filhos de Deus, o filho de Deus chamado Adão. Esse Adão teve 2 filhos juntamente com Eva, um chamado Caim e Abel. Houve aqui a relação vertical não tão ideal, consequentemente houve uma relação horizontal aqui também não ideal. Então esse filho matou o irmão mais novo. Jacó vindo na posição ideal de Abel, Esaú vindo na posição ideal de Caim, aqui houve uma relação ideal vertical e aqui houve uma relação ideal horizontal. Então, seguindo esse modelo, nós podemos nos colocar aqui, ó, o meu eu, na minha relação para com Deus, vou me relacionar com uma determinada pessoa que está na minha mente, que você pode falar, nossa, estou com muita dificuldade de me relacionar com essa pessoa, porque não vê mais nem pintado de ouro. Mesmo assim, você faz com que Deus prevaleça no seu coração e se prepara para um dia encontrar essa pessoa que quer te matar, que te deseja o seu mal. Seguindo o modelo de Jacó, prevalecendo, Deus prevalecendo em mim e eu caminhando, me preparando, eu estou me tornando Israel. Me tornando Israel, de que forma? Para que Deus possa ter vitória através de mim. Olha a importância do meu eu, na minha relação do meu dia a dia, tanto verticalmente como horizontalmente. Então, seguindo esse modelo, nós vemos o seguinte: Jacó obteve vitória em nível individual e familiar. Depois Moisés, seguindo as tradições de Jacó, que teve um filho chamado José, que foi para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos, e lá no Egito ele obteve vitória. Um filho de Jacó, o filho de Israel, teve vitória, e dali o povo cresceu muito. E aí eles foram cativos, ficaram escravos no Egito, e Moisés veio e libertou esse povo. Qual era o objetivo de Moisés? Era preparar uma nação para esse povo. Preparar uma nação para que Deus pudesse mandar o seu filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Então nós podemos colocar aqui Jacó na posição de nível individual e familiar. Moisés no nível de nação. Por que nível de nação? Porque exatamente Moisés, ele preparou uma nação para Deus, que foi em busca dessa terra chamada Canaã. E depois de muitos anos, veio um homem chamado Jesus para o mundo. Jesus não veio só para o seu povo, mas ele veio para o mundo. Então, pegando essa linha de vitória de Jacó, nós vemos que Jesus ele veio seguir o mesmo curso de vitória que Jacó obteve. Jesus passou por 3 cursos de tentativa na relação vertical e na relação horizontal. Isso é claro, muito claro. Então, vamos pensar o seguinte: na história de Jesus, houve pessoas preparadas para que pudesse levar o povo para Jesus. Uma dessa pessoa central na história foi João Batista. João Batista foi um homem privilegiado na história. Ele recebeu uma missão muito especial de Deus, que era preparar o seu povo para levar para o Filho de Deus, Jesus. João Batista, então, ele passou a ser o centro daquela época. Ele batizava
as pessoas e preparava as pessoas para a vinda do Filho de Deus. A oferta necessária foi o quê? Algo necessário, como está escrito aqui, ó, algo necessário foi o período de 400 anos que o povo judeu passou, desde a época lá de Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento. Malaquias foi um dos profetas menores. E dentro desse período de tempo, que foi os 400 anos. Então João Batista ele estava na posição aqui de Adão para com o povo de Israel. Então se João Batista tivesse levado o povo para Jesus, com certeza ia haver o quê? A relação não somente vertical, que João Batista se preparou, mas a relação horizontal. O povo de Israel se unindo a João Batista e João Batista levando o povo para Jesus. Nós sabemos que isso não aconteceu. O povo ele não aceitou Jesus. E o povo perseguiu Jesus, induzido pelos líderes judeus, que tem uma conferência que eu falo, que é a conferência chamada Julgamento, que eu falo mais em detalhes sobre como que foi essa história de Jesus. Uma vez que não ocorreu a unidade de João Batista juntamente com o povo para com Jesus, veio o segundo curso de Jesus, que Jesus passou a ser o centro. Nós sabemos na história de João Batista, aqueles que não sabem, mas o que aconteceu com João Batista? Ele foi preso por Herodes e depois Herodes mandou decapitar João Batista. Então João Batista morreu decapitado. Então Jesus assumiu aquela posição de centro. Veio um período de 40 dias que Jesus fez jejum de 40 dias, que foi tentado por teve três tentações. Esse período de tempo foi de 40 dias. Jesus, na sua relação vertical para com o Pai, queria levar o povo de Israel para Deus. Esse era o objetivo principal de Jesus. O que Jesus dizia para o povo? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ninguém vai ao Pai, povo de Israel, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus queria levar o seu povo para Deus. Então o que seria isso daqui? Seria a relação horizontal. Essa relação horizontal ocorreu? Não. O povo, induzido pelos líderes, perseguiu Jesus e pediu para crucificá-lo. Quando Pilatos pergunta se quer que liberte Barrabás ou Jesus, eles pedem para libertar Barrabás e crucificar Jesus. Então isso mostrou que o povo não se uniu a Jesus. Olha que triste. Vamos lembrar, Jesus ele veio em nível mundial. Então era importante essa unidade na relação horizontal, na ação, o povo se unir a Jesus, para que o mundo voltasse de uma forma substancial, prática para Deus. Mas o mundo não se uniu a Jesus de uma forma substancial prática. E o mundo não voltou para Deus através de Jesus. Pelo contrário, o povo de Israel, representando o mundo, crucificou Jesus. E crucificando Jesus, Jesus teve que passar pelo terceiro curso. Então o primeiro curso foi através de João Batista, que deveria levar o povo para Jesus. Não ocorreu. O segundo curso, o povo não se uniu a Jesus. E o terceiro curso foi Jesus espiritualmente, porque ele foi morto na cruz. Ele morrendo na cruz, espiritualmente, as pessoas podiam estar conectadas com Deus através do eu espiritual de Jesus, através da ressurreição de Jesus. Mas fisicamente, o eu físico aqui, que está meio escurinho, aqui está o E e aqui está o F, e aqui também está o E e o F, que significa eu físico, ainda continuou sob domínio na linguagem teológica, o domínio de Satanás. O que seria Satanás? Você continua ainda sob o domínio do egoísmo.
o egoísmo ainda prevalece em mim, muito mais do que o altruísmo. Significa isso. Se você não acredita, esse negócio de Satanás não existe, Deus não existe. Tá. Você sabe que existem pessoas egoístas e pessoas altruístas. E você sabe que você, por muitas vezes, você é egoísta e que por muitas vezes você é altruísta. Então o que prevalece em mim? O altruísmo ou o egoísmo? Então o meu eu físico, o que é mais forte no meu eu físico? O egoísmo ou o altruísmo? Se o meu eu físico, o egoísmo é mais forte, o que eu vou fazer com o meu egoísmo? Eu vou atrair as pessoas ou vou repelir as pessoas? Você não precisa acreditar em Deus para saber essa resposta. Você não precisa ter uma religião para saber essa resposta. Então, o meu eu físico, quanto mais eu elevar ele em um nível altruísta, mais eu vou saber lidar com as pessoas de uma forma, vamos voltar aqui, só um pouquinho, de uma forma horizontal. Quanto mais eu elevar o meu altruísmo, mais eu vou saber lidar com as pessoas de uma forma horizontal. Então aqui você pode colocar, aqui, ó, em vez de você colocar Deus, se você não acredita em Deus, você pode colocar o quê? Altruísmo. Ou egoísmo. O seu eu quer estar mais voltado ao egoísmo ou ao altruísmo? Coloca assim. Então, o eu da pessoa ainda continua com maior tendência egoísta, infelizmente. E Jesus, se você acredita em Jesus, você sabe que Jesus não foi um ser egoísta. Então as pessoas, ao crucificá-lo, estavam eliminando um ser altruísta, que tinha os qualificativos que vinham de Deus, que tinha os atributos que vinham de Deus. Crucificou essa pessoa. Então as pessoas ficaram só ligadas a Jesus de uma forma espiritual, que aí foi o terceiro curso, de uma forma espiritual. Então a figura central, o centro, Jesus ressuscitado, apareceu a muitos, aos seus discípulos. Jesus, a oferta de 40 dias, Jesus apareceu por 40 dias espiritualmente, dentro de um período de tempo que nós falamos 40 dias, que foi 40 dias que Jesus apareceu. Aqui a relação horizontal que Jesus ressuscitado, Jesus apareceu para muitos, mas qual foi a pessoa que mais marcou na história do cristianismo a aparição de Jesus? Foi Paulo. Nós poderíamos até colocar aqui Paulo, né? Paulo na posição de Esaú. Porque Paulo, ele era judeu e ele perseguia os cristãos. Assim como Esaú queria matar Jacó, Paulo queria matar os cristãos. Jesus não aparece para ele espiritualmente? Lá em Damasco? E fala para Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo ficou atônico. Ficou cego por 3 dias e 3 noites. E Jesus direciona ele para encontrar, se não me falha a memória, acho que Matias. E aí Matias direciona o que Paulo deveria fazer. Olha que interessante. Então, Paulo, que foi o marco do cristianismo, se une a Jesus ressuscitado. Gente, ali há uma relação horizontal. Que pena que Jesus só estava espiritualmente, não é? Que pena. Mas através dessa unidade, quando os discípulos de Jesus e aqueles que acreditam em Jesus, que é chamado cristãos, que estão na posição de segundo Israel, que está na posição de Esaú, que está na posição de Caim, se une a Jesus, o que acontece com o cristianismo? Cresce de uma forma que não há como explicar. Os cristãos invadem Roma, que era o poder absoluto, sem nenhuma arma. São perseguidos.
são mortos na fogueira, dados aos leões, com a mensagem do amor, com a mensagem do perdão, com a mensagem do altruísmo e não do egoísmo. Esse povo prevalece ou não? Diante do poder das armas, diante do poder do egoísmo, diante do poder da arrogância. Olha a prova. Esse povo chamado cristão, se unindo a Jesus ressuscitado, ali há vitória e ali há crescimento. E Deus começa a preparar desse povo nações. Deus começa a preparar nações. Hoje existem nações cristãs. E olha que interessante, se nós formos pegar a história do cristianismo, lá na Inglaterra, os cristãos que eram tão dedicados, e tinha pressão da liberdade religiosa, eles vão para os Estados Unidos, que é os peregrinos, em busca de uma liberdade de expressão de fé. E ali eles começam os Estados Unidos com esse objetivo da sua relação para com Deus, através dos ensinamentos de Jesus. E quem é os Estados Unidos hoje? No mundo. Então vamos buscar a origem daquela nação. Por que essa nação existe com tamanha potência? Porque tem uma causa. Qual foi a causa? Foi daqueles primeiros peregrinos que saíram da Inglaterra em busca de uma terra para expressar sua liberdade religiosa. E dali nasceu uma nação cristã chamada Estados Unidos, que é potência no mundo. Olha como que Deus trabalha na nossa relação vertical e na nossa relação horizontal. Então cabe a nós termos vitória vertical e horizontal, por mais que nós encontramos dificuldade. E jamais nós podemos justificar se nós paramos, se nós nos acomodamos ou se nós deixamos de agir para com aquela pessoa tipo Caim. Para não dar medo em você, porque Caim matou Abel, né? Então, para você não ficar com medo, eu vou falar pessoa tipo Esaú. Então não pensa que é pessoa tipo Caim. Pensa que é pessoa tipo Esaú. Então se prepara verticalmente para encontro a essa pessoa que na sua mente ela é tipo Esaú. E vá a esse encontro. Porque no momento que você está indo nesse encontro, você está se tornando Israel. E deixando com que Deus prevaleça em você. Ok? Estamos chegando ao final. Agradeço a paciência e a atenção de todos vocês. Muito obrigado e arigatou gozaimasu.